A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a lição do nosso trimestre, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a antepenúltima lição, na verdade, Esse trimestre nós teremos 14 lições, a antepenúltima lição, e estaremos trazendo na próxima aula, ou na última, a lição do próximo trimestre, também para apresentar aos irmãos, mostrando ali os temas que estaremos estudando no primeiro trimestre do ano 2024. Então, a lição de hoje, a lição 12, dando continuidade ao nosso estudo, que será estudado de forma presencial no dia 17 de dezembro de 2023, ela tem o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E o textuário está em Atos, no capítulo 13 e no versículo 2, que diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E a verdade prática nos diz que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. É bom a gente entender essa dependência que a igreja deve ter da ação do Espírito Santo. Ele é o poder para missões. Nós já falamos até na lição aqui em que tratamos da força pentecostal em missões, a influência da ação do Espírito Santo na obra missionária ao longo da história, Sempre que a igreja ela se disponibiliza a deixar o Espírito Santo agir, a obra missionária é executada com eficiência, É algo que é realmente ali, é demonstrado o poder de Deus através da vida da igreja na obra missionária. Então, na lição de hoje nós vamos ver tanto o surgimento, como também o modelo de missões adotados pela igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Nós vamos estar explicando aqui o porquê que nós falamos dessa forma. E veremos que essa igreja estava situada em uma grande cidade ali da época, que tinha também uma grande diversidade, e nos deixou ali um importante legado, tendo dado aí o pontapé inicial para as missões gentílicas no mundo, Nós vamos ver que o motivo, a causa, desse êxito da igreja, em evangelizar os gentios, eram aí a dependência e a sensibilidade que eles tinham à voz do Espírito Santo, que, como nós já falamos, é o poder, para as missões. Era também ali por causa da prática das disciplinas cristãs, por parte da liderança da igreja e também, consequentemente, pela igreja em Antioquia, e a prontidão para realizar a grande comissão, No momento em que, como nós lemos aqui o versículo, o Espírito Santo disse: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Você vê que ali prontamente a igreja ela se separou ali os apóstolos e os enviou para a obra missionária. Então eles estavam ali prontos para realizar a grande comissão. Então a igreja que ela está na dependência, tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, uma igreja que pratica as disciplinas cristãs e uma igreja que está pronta para cumprir com a grande comissão, é uma igreja que terá êxito na execução da obra missionária. Então esse é o legado que a igreja de Antioquia, que estaremos dizendo aqui hoje, ela nos deixa. Então, aqui nós estaremos vendo, a leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. Nós vamos fazer a leitura desses versículos aqui ao longo da lição, e também em Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5. Estaremos lendo mais à frente aqui esses versículos, quando formos explicando aqui a lição. Mas os irmãos, convido também a ler, ali desde Atos, no capítulo 11, até o capítulo 14, 15 ali de Atos, para que os irmãos possam estar se situando e entendendo bem o contexto todo da lição aqui de hoje, certo? São apenas alguns capítulos ali do livro de Atos, para que os irmãos tenham uma melhor compreensão do conteúdo. É porque a gente vai aqui
pincelando, né? Fala de um versículo, fala de outro, mas os irmãos fazendo a leitura do texto completo terão uma melhor compreensão do assunto, né? Até porque hoje a gente vai abordar aqui até a parte da primeira viagem missionária de Paulo, né? Então os irmãos lendo até o final ali daquela viagem vão ter uma compreensão melhor do conteúdo que nós iremos falar aqui na lição de hoje, certo? Então aqui no primeiro tópico nós falaremos da natureza, as características da igreja de Antioquia, né, definindo ali a região geográfica em que estava a igreja, né, naquela cidade ali, e definindo também as características, como foi que surgiu aquela igreja. No tópico 2, falaremos da igreja missionária em ação, né, como é que aquela igreja ela se comportava, como é que a liderança daquela igreja estava se comportando no momento em que Deus chamou ali Paulo e Barnabé para realizar a obra missionária, né, que ele tinha separado eles para fazê-la. E no terceiro, o serviço de missões, né, que nós iremos falar que é a respeito dessa primeira viagem missionária de Paulo, que a gente conhece como primeira viagem missionária de Paulo, né? Então, com relação à localização, a cidade de Antioquia da Síria, ela ficava ali às margens, né, do rio Orontes, e tinha esse nome, Antioquia da Síria, para diferenciar de Antioquia da Pisídia, né? Que aí já é outra região que também faz parte da primeira viagem missionária de Paulo, né? E ali, né, as suas localizações, né, tanto de Antioquia da Síria para diferenciar de Antioquia da Pisídia, elas podem ser observadas aí em mapas, em atlas, em mapas na Bíblia, também na internet, né, os irmãos que não tiverem aí mapas em suas Bíblias, não tiverem um atlas em sua casa, podem colocar, e coloca no Google aí, né, por exemplo, Antioquia da Síria, mapa, e aí lá no Google você vai ter a imagem, já vai estar lá o mapa, e no mapa você vai conseguir identificar, né, a Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. Aqui, por exemplo, eu tenho o pequeno atlas bíblico, né, de Tim Dowley, né. Nesse daqui a gente encontra a primeira viagem missionária, por exemplo, de Paulo, né, você pode pegar em outro mapa também, mas aqui, se nós pegarmos a parte da primeira viagem missionária de Paulo, nós veremos a cidade de Antioquia da Síria, aqui, né? Aqui Jerusalém, né? Então, subindo aqui para cima, a gente chega em Antioquia da Síria, e mais aqui dentro da região da Ásia Menor está Antioquia da Pisídia, né? Que é a região da Pisídia. Então, Antioquia, que ficava aqui, era chamada de Antioquia da Pisídia, para diferenciar de Antioquia da Síria, que ficava aqui na região da Síria, né, ao norte de Jerusalém, né. Então, essas duas regiões, né, os irmãos aí abrirem o mapa, conseguirão identificar bem, né, se você pegar a primeira viagem missionária de Paulo, né, um mapa dessa primeira viagem, você vai conseguir identificar bem essas duas regiões para diferenciá-las, né? Porque quando a Bíblia ela vai falar, fala de uma Antioquia, depois fala de outra, talvez alguém desavisado pense que está se tratando do mesmo local, mas não, são locais diferentes, né? Então os irmãos podem abrir aí nas Bíblias também, né? A gente vê aqui, né? Eu estou com a Bíblia Shed, por exemplo, de estudo. Ao final da Bíblia, os irmãos têm lá os mapas, né? Conseguem acessar aí o mapa facilmente. Algumas Bíblias até normal, sem ser de estudo, também já tem um mapa, né? Essa daqui, a Bíblia King James com o estudo Roman, né? Também os irmãos vão encontrar. Lá no final dela não tem, mas já no texto, né? Aqui no meio da Bíblia, essa Bíblia aqui de estudo, no capítulo de número 13, né? Que vai iniciar ali a primeira viagem, ele traz aqui, né, um mapa também mostrando, né, aquelas regiões ali, trazendo bem direitinho aqui toda aquela região, mostrando onde é que ficava Antioquia da Síria, né, ou Antioquia ali que ficava perto de Seleucia, né, Antioquia da Seleucia também, né, alguém ali também se trata dessa forma também. E diferenciando de Antioquia da Pisídia, né, mas isso daqui fica interessante para que os irmãos, a gente daqui a pouco vai estar falando da primeira viagem missionária, a gente retorna novamente aí para o mapa, né, que também é importante que quando for tratar da primeira viagem missionária de Paulo, os irmãos estejam com o mapa para acompanhar
e se situar, entender, né, como é que foi ali a movimentação naquela viagem, né? Então os irmãos abrem o mapa para mostrar nessa primeira parte da aula aí, os professores, né, a diferença entre essas duas regiões, né, aí a localização geográfica de cada uma delas, para que os irmãos, quando estiverem lendo, não se confundam, né? Isso é importante, meus irmãos. Talvez alguém pense, mas isso daí é o de menos, isso daí talvez seja necessário. Para quem já sabe, talvez não seja necessário, mas para aquelas pessoas que ainda não sabem, às vezes isso pode causar uma certa confusão e a pessoa não entender o que está acontecendo. E é importante entender cada local desse daí. Às vezes as pessoas elas estão lendo e aí passa por uma localização, por um local, por um nome, alguma coisa, e não entende, deixa aquilo ali passar, e aquilo ali vai prejudicar o entendimento como um todo do assunto. Então é importante que, quando os irmãos estiverem lendo a respeito dessas viagens aí de Paulo, as viagens missionárias, os irmãos tenham ao seu lado um mapa, né, para ir acompanhando ali e ter uma melhor compreensão a respeito do assunto, né, porque é difícil para quem nunca visualizou ter uma noção de como é que se comportou ali, como é que foi o itinerário, né, daquela viagem. Então, para que os irmãos tenham uma noção de onde é que ficava cada local, como é que funcionou, né, e às vezes você pode ter até uma interpretação melhor a partir ali da visualização daquele mapa, né, entender melhor o porquê que se comportou de uma forma, porquê foi de outra, né, para a partir da visualização do mapa fica melhor o entendimento, né? E aí, quanto à localização, né, os irmãos veem aí o mapa, pega, dá uma olhada, mostra lá na aula, né? Já deixa separado. Se não tiver o mapa, abre no celular, tem fácil acesso também. Hoje quase todo mundo tem acesso aí à internet, né? Consegue aí acessar na hora da aula, mostra lá o mapa. Quem tiver um projetor, né, consegue mostrar também lá melhor para poder identificar onde é que fica cada região que será tratada na lição de hoje. E aí, com relação à importância, né, da cidade de Antioquia, a gente pode destacar aqui, primeiro, que ela era a sede, né, do legado imperial da província romana ali da Síria e da Cilícia, né? Era conhecida como a Rainha do Oriente, né, a cidade de Antioquia. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano, né, perdendo a importância somente para a capital, que era Roma, e para a cidade de Alexandria. Então, Antioquia era a terceira cidade mais importante do vasto Império Romano. Era também uma cidade, né, com um comércio ativo e movimentado, né, devido ali o rio Orontes, né, que passava ali às margens da cidade, e aquilo acabava atraindo, né, o comércio, diferentes pessoas, promovendo uma grande diversidade naquela cidade, naquela região, né? Isso caracteriza também a própria igreja de Antioquia, né, que era uma igreja muito diversificada, formada por pessoas de diversos lugares. Era também uma cidade famosa pela imoralidade relacionada à questão da religião, né, devido ali à adoração a deuses pagãos, né, como o caso de Apolo e de Ártemis, ou de Artemisa, né? Então você vê ali a adoração a esses deuses que levava a prostituições cultuais, né, imoralidades sexuais que eram praticadas pelos seus seguidores, né? Então era uma cidade que tinha uma grande imoralidade, né, uma grande diversidade, uma grande imoralidade, tudo isso eram desafios que foram vistos ali como oportunidades de se levar essas pessoas até Jesus Cristo por meio do Evangelho, por meio da pregação da palavra de Deus, né? Então a gente vê, como nós já falamos na aula passada, a igreja ela passou a ser perseguida de forma intensa após a morte de Estevão. A gente vê que já havia uma certa perseguição à igreja, né? Ali com primeiramente a prisão de João e de Pedro, né? Que foram presos ali por estar pregando a palavra. E aí, após a morte de Estevão, houve uma intensificação na perseguição que fez com que muitas pessoas se dispersassem pelo mundo, né? Na aula passada nós falamos a respeito da igreja perseguida e falamos a respeito desse assunto, né? A igreja perseguida desde o seu início ali, tendo essa intensidade maior a partir da morte de Estevão, né? E essas pessoas que se espalharam pelo mundo, elas também levaram o evangelho consigo, né? A gente vê lá em Atos,
no capítulo 8, né, Atos capítulo 8, versículos 1 e 4, lembrando que Atos 1:8 é onde passa a se cumprir de forma cabal Atos 8:1, né? É onde se cumpre de forma cabal Atos 1:8, quando Jesus ele fala para pregar o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, e os discípulos estavam restritos ali à cidade de Jerusalém. E quando se inicia a perseguição, eles se dispersam, levando a palavra, né? Então, a partir de Atos 8:1, se cumpre de forma cabal ali o que Jesus ordenou em Atos 1:8, de levar o evangelho também às outras localidades, né? E não somente em Jerusalém. Então, Atos 8:1 diz assim: também Saulo consentiu na morte deles, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aí veja o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Então você veja, apesar de se sentirem ali perseguidos por causa da palavra de Deus, né, por serem ali seguidores de Cristo, a terem acreditado no Evangelho, apesar de serem perseguidos por isso, eles iam ali por onde eles passavam, dispersos, anunciando a palavra de Deus, né? E é bom a gente destacar que, inicialmente, essa pregação, ela era feita, voltada para os judeus, né? Como a gente vê em Atos, no capítulo 11, versículo 19, que inclusive está na leitura bíblica em classe, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então você veja que a palavra ela foi ali inicialmente levada aos judeus, o que era uma prática comum ali para os primeiros discípulos, né, até o momento em que o Espírito Santo ele mostra à igreja, né, ele dá esse entendimento à igreja de que eles deveriam anunciar o evangelho a toda criatura. Isso incluía todos os gentios também. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus, né? Mas na mentalidade deles, ali inicialmente, a gente vê isso bem claramente em Atos, e a igreja de Antioquia ela é chave para essa mudança de foco, né, ali da igreja, através da direção do Espírito Santo. Mas a gente vê que inicialmente havia uma tentativa de judaizar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas elas cumprissem com a lei, né? Cumprissem ali com os rituais da lei, e não viver o evangelho da graça de Cristo, né? Então a gente vê uma preocupação maior em fazer as pessoas se tornarem judeus do que fazer com que elas se tornassem verdadeiramente cristãos, né? Então a pregação ela era inicialmente voltada para os judeus, até porque ela veio do meio dos judeus. Jesus era um judeu e veio como um judeu, né? E os seus discípulos eram judeus, seus primeiros discípulos, né? Ali que também estiveram reunidos, que foram batizados com o Espírito Santo. Então a mensagem ficou primeiramente ali restrita entre eles, né? E se tornava mais fácil, já que a palavra que eles tinham era o Antigo Testamento, né? E a partir do Antigo Testamento eles chegavam em Jesus Cristo. A gente vê então ali que eles ficava mais fácil falar para aqueles que já entendiam a respeito do Antigo Testamento, que eram, no caso, os judeus, né? Só que aí a gente vê aqui uma mudança com relação à igreja de Antioquia, no seu surgimento, que alguns irmãos ali, cipriotas, que eram do Chipre, né, da ilha do Chipre, e sireneus também, de Cirene, no norte da África, eles passaram a pregar para os gregos na cidade de Antioquia, como a gente vê aqui no versículo 20 do capítulo 11 de Atos. Diz assim, ó: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então você veja que aqui eles tomaram tudo diferente. Eles foram até Antioquia e não foram anunciar aos judeus, eles foram anunciar aos gregos. Falaram de Cristo para os gregos, né? Trouxeram ali o evangelho. E isso, né, a gente vê aqui que essa atitude deles de pregar aos gentios foi uma atitude aprovada por Deus. Porque no versículo seguinte diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
Então você veja que aqui ele já mostra que a pregação, eles já tinham esse entendimento de que a pregação não era restrita somente aos judeus. O evangelho era para toda criatura. O evangelho deveria ser pregado a todos, né? Então aqui a gente vê que os resultados eles foram tão impactantes, né? Tantas pessoas estavam ali aceitando, que chamou a atenção da igreja em Jerusalém, né? A liderança ali da igreja, né? Diz no versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, né? Então você veja aqui que eles possivelmente estavam preocupados, né? Que a evangelização ali desses gentios fosse feita de forma correta, né? Fosse feita da forma adequada, pelo menos na visão que eles tinham ali naquele momento, né? Na visão que eles tinham ali de que era necessário que eles cumprissem com rituais para que pudessem ali fazer parte do reino de Deus, né? O reino de Deus trazido por Cristo através do seu evangelho. Mas veja que havia então essa preocupação e ali eles enviam Barnabé até aquela cidade, né? E vale ressaltar aqui que a igreja de Antioquia, então, não foi fundada por apóstolos ou por obreiros ali de Jerusalém, mas foi fundada por cristãos anônimos, né? Leigos, né? Como o autor bem coloca aqui no ponto, né? Uma obra de leigos, né? Mas pessoas que não eram apóstolos, não eram obreiros de Jerusalém, mas que faziam a obra com amor, que evangelizavam com amor e com convicção de que faziam parte da grande comissão de Cristo. Né? Quando Cristo ordena a sua igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles estavam conscientes de que faziam parte daquele chamado, ainda que não fossem apóstolos, ainda que não fossem obreiros da cidade de Jerusalém, mas estavam conscientes de que faziam parte daquela grande obra a qual Cristo havia designado aos seus discípulos. Né? E a gente vê aqui que quando Barnabé ele chega em Antioquia, a gente vê aqui dos versículos 23 até o versículo 26, continuidade aqui da leitura bíblica em classe. Primeiro, ele se alegra, né, ali com o que Deus estava realizando naquela cidade, diz assim no versículo 23, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Ele viu ali a obra que Deus estava realizando e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então ele encoraja também ali aqueles fiéis para que eles permanecessem constantes na obra do Senhor, né? Para que eles permanecessem fiéis a Deus. Né? Então você vê que Barnabé ele se alegra com aquela situação. Né? Não é alguém invejoso, não é alguém que chega ali e diz, vocês estão fazendo errado, vou fazer aqui o certo aqui agora. Não, ele fica feliz com aquilo ali. Ele fica alegre em ver pessoas que estavam aceitando a Cristo, né? E ali ele encoraja aqueles irmãos para que eles perseverassem na fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele também demonstra as suas credenciais, como nós vemos aqui no versículo 24, credenciais utilizadas para ganhar mais almas para o reino de Deus, né? Diz assim, porque era homem de bem, Barnabé, e cheio do Espírito Santo e de fé. Né? 3 características aqui, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e também cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Né? Então, essas características de Barnabé ele foi ali não para mudar a igreja de Antioquia, ele não foi ali para dizer que o trabalho estava sendo realizado por ele, não, ele foi ali para somar. Ele foi ali para adicionar a igreja, para servir a igreja. E com essas suas características, apesar de ser alguém, como o autor bem colocou aqui, uma obra de leigos, né? E Barnabé não era um leigo. Barnabé era alguém que foi enviado pela liderança da igreja ali em Jerusalém. Então Barnabé era alguém de confiança, era alguém capacitado, era alguém instruído, era alguém apto para realizar a obra. Mas apesar de todas essas suas qualificações, essas suas características, ele não quis ali aparecer. Ele não quis ali se sobrepor, dizer que ele era o melhorzão. Não, de forma alguma, ele se alegra com o trabalho realizado pelos outros. E infelizmente o que a gente vê hoje em dia não é, muitas vezes, esse tipo de coisa. Né? Pessoas que querem chegar e querem acabar com o que os outros fizeram para dizer que foi eles que fizeram aquilo ali. Né? No Barnabé ele foi para somar, Barnabé foi para acrescentar ali na igreja de Antioquia. Né? E ali
como ele foi para somar, como ele foi para acrescentar, Deus acresceu cada vez mais pessoas ali à sua obra. E aqui nós vemos que Barnabé, ele reconhece, né, que necessitava de ajuda e manda buscar ali a Paulo, ainda chamado aqui por Lucas de Saulo, né? Não havia tido a mudança ainda, né, de Saulo para Paulo, né, que é o nome romano, né? Então ele não havia ainda mudado. Então Saulo, né, nessa época aqui chamado de Saulo ainda, e nós vemos que ele manda chamar Paulo, né, ali na cidade de Tarso, né? E aqui, se os irmãos verem no mapa, né, se forem abrir o mapa, vão ver que de Antioquia para Tarso, né, tinha um chão, né? Então aqui ficava a cidade de Jerusalém. Barnabé vai até a cidade de Antioquia, aqui só para os irmãos terem uma noção, né, e verem no mapa de vocês. E de Antioquia ele vai até Tarso, para buscar Paulo, né, e trazer para a cidade de Antioquia, para que ele auxiliasse ali ele na pregação para os novos convertidos, né? Diz aqui versículos 25 e 26 do capítulo 11 de Atos. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu não vou me deter muito aqui, né? Mas é interessante isso daqui porque esse termo, cristãos, talvez até utilizado ali inicialmente para uma zombaria, né, permanece até hoje. Né? Hoje nós somos chamados de cristãos, né? Nós nos autodenominamos de cristãos. Né? Talvez inicialmente eles estivessem utilizando aquilo como uma zombaria, né? Querendo zombar daquelas pessoas que seguiam a Cristo, né? Que Cristo, né, que seria o Messias, né? Mas hoje nós temos orgulho, né, prazer de sermos chamados de cristãos, porque isso mostra que nós estamos refletindo a imagem de Cristo em nossas vidas, né? Então aqui o fato de Barnabé chamar a Paulo ali para ajudá-lo, dá a entender que era um homem que reconhecia as suas fraquezas, suas necessidades, aquilo que ele precisava. Apesar de todas as suas qualificações, ele precisava de ajuda para realizar a obra. Nós devemos ter atitudes como a de Barnabé. Reconhecer que precisamos de ajuda e quanto mais pessoas para nos ajudar a realizar a obra de Deus, melhor. Né? Pessoas também capacitadas. Né? Precisamos de pessoas capacitadas ao nosso lado para podermos realizar com mais eficiência a obra missionária. E aí a gente vê aqui que nesse contexto, né, da igreja de Antioquia, Lucas, ele muda o foco da história da igreja, né? Ele sai ali de Jerusalém e vai para Antioquia, onde ele mostra ali a pregação do evangelho para os gentios, né? E a propagação, ou a difusão, né, da igreja no mundo, né? Então ele muda esse foco da igreja. Você vê que ele inicialmente falava mais dos apóstolos, da igreja em Jerusalém, e agora ele muda o foco da história da igreja, ou seja, o centro, né, da história da igreja, ele sai de Jerusalém e passa agora a ser em Antioquia, né? E aqui a gente vê que Deus ele foi gracioso com a igreja em Antioquia, estabeleceu ali profetas, né, e também doutores, né, como Paulo fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, 28, e também aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, eram ali dons ministeriais, né, que Deus concedia à igreja, profetas, doutores, apóstolos, né, ele fala dos dons ministeriais, e esses dois faziam parte, e Deus concede esses dons ministeriais à liderança da igreja para que eles exercessem ali a sua vocação, né, o seu chamado. Então Deus ele foi gracioso com a igreja em Antioquia, capacitando a liderança para poder guiar aquelas pessoas, né? Os profetas, né, que eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus através da inspiração do Espírito Santo, né? Então recebem a profecia e passam à igreja, esses eram os profetas, e também doutores, né? Os doutores ou mestres, né, que eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus. O autor define aqui isso na lição, né? Com autoridade e sabedoria do alto. E ele complementa dizendo assim: não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana, né? Pessoas com sabedoria do alto, né? Não eram doutores em coisas humanas, mas doutores com a sabedoria de Deus, um dom dado por Deus, né?
Esse doutor aqui é um dom ministerial dado por Deus para ensinamento da sua palavra. Não é um título que ele tirou na universidade, mas um dom concedido, dado por Deus para a liderança da sua igreja, para guiá-la, para direcioná-la. E a gente vê que essa liderança da igreja em Antioquia utilizava os dons recebidos por Deus para servi-lo ali na sua obra, né? Como nós vemos aqui no versículo 2, né, de Atos capítulo 13, que também está na leitura bíblica em classe, se os irmãos verem aí, ele fala assim: servindo eles ao Senhor e sua liderança, né, e jejuando, disse o Espírito Santo, né, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, ele diz servindo eles ao Senhor, né. Então, aqui a gente vê a importância de se utilizar os dons espirituais para servir a Deus. Infelizmente, tem pessoas que têm dons espirituais, dons ministeriais dados por Deus, mas que não utilizam, mas que não fazem uso desses dons. Se Deus lhe concedeu um dom, se Deus lhe concedeu algo para realizar ali na sua obra, faça. Não enterre o seu talento, não enterre o seu dom que Deus lhe deu. Ele vai cobrar, ele vai requerer isso de você. Né? A gente tem aí a parábola até de Cristo falando a respeito dessa situação. E, além disso, aqui vale destacar que era uma liderança diversificada, né? A gente vê aqui no versículo 1, e o autor também no tópico 2.2, ele fala o seguinte, ele diz que a liderança, eu vou ler aqui com os irmãos o ponto 2 do tópico 2, certo? Que o autor fala bem aqui, ele diz assim, ó, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Aí ele fala Barnabé, né? Que significa consolador, misericordioso. Simeão, que era um negro africano do norte, né, da África. Aí ele coloca aqui Lúcio, né, Cireneu, também africano, também do norte da África. Manaém, né, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, que matou João Batista. E Saulo, né, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então ele mostra aqui a diversidade que havia da liderança da igreja em Antioquia, né? E essa diversidade é o que fez com que essa igreja ela tivesse uma visão diferenciada da pregação da palavra de Deus, e não restrita somente ali para os judeus, como era a visão na igreja primitiva ali em Jerusalém. E aqui a gente vê o comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1, da CPAD, ele diz o seguinte: as diferenças sociais, geográficas e raciais desses indivíduos, aqui dessa liderança da igreja em Antioquia, mostram que o Espírito de Deus trabalhara rapidamente sobre uma ampla região geográfica, né? Então, pessoas de vários lugares diferentes estavam sendo alcançadas pela palavra de Deus. O Evangelho não tinha apenas chegado a essas regiões, como também o Espírito de Deus usava a Antioquia cosmopolita para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase da expansão do reino, né, que era ali a pregação, a difusão do evangelho para o mundo gentílico, né? Então, aquilo ali já era uma preparação para isso, né? Deus estava preparando a sua igreja para realizar essa grande obra. E aí, em meio às orações, né, ao jejum, ao serviço da liderança na igreja em Antioquia, o Espírito Santo, ele ordena a separação de Barnabé e de Saulo, né? Eles que já possuíam a vocação, já possuíam o chamado da parte de Deus para a realização dessa obra, mas que passaram ali por um estágio em Antioquia, né? Passaram ali por uma experiência para poder, antes de ser ali enviado. Então eles estavam trabalhando, estavam fazendo algo. Não foram chamados por Deus parados, não. Deus chamou Saulo, né, ali no caminho de Damasco, o Senhor Jesus fala com ele se converte, e ele passa tantos anos aí sem fazer nada, deitado numa rede, esperando o momento de começar a fazer algo de forma alguma. Ele estava já no serviço. A obra que Deus tinha para ele era as missões para os gentios. Paulo, como ele se autodenomina, ele é o apóstolo dos gentios, né? Jesus o chamou para isso. Mas antes de sair evangelizando nas suas viagens missionárias para os gentios, Paulo estava já fazendo a obra de Deus. Paulo já estava evangelizando. Paulo já estava fazendo ali, cumprindo com a grande comissão. Então veja que
Deus, ele te vocaciona, Deus, ele te chama, mas enquanto aquilo para que Deus te chamou de forma específica, que isso daqui foi uma chamada específica para Paulo e Barnabé, antes de que Deus te chame, te leve realmente para aquilo ali, você deve continuar fazendo a obra onde você estiver, no local que você estiver. Paulo estava lá em Tarso, Barnabé vai buscar ele lá, leva para Antioquia e Paulo vai realizar a obra lá em Antioquia. Até o momento em que o Espírito Santo diz: separai e apartai-me ali a Paulo e a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles já sabiam que tinha essa obra a realizar. Estavam aguardando. E você vê aqui que é importante que antes deles serem separados para ir, Deus revela a sua igreja. Eles já sabiam, eles já tinham essa noção do seu chamado, da sua vocação. Mas Deus, ele revela a igreja, para que a igreja também tome conhecimento e os envie para realizar essa grande obra ali. E é importante nós ressaltarmos isso daqui, né, já que hoje muitas pessoas se autodenominam de missionário, né, dizendo que tiveram uma revelação da parte de Deus, e muitas vezes não evangelizam nem onde eles estão. Não evangelizam nem no local em que eles estão ali. E aí dizem: ah, não, mas é porque Deus me chamou para evangelizar na África. Ah, mas é porque Deus me chamou para evangelizar as tribos indígenas. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. Deus me deu uma revelação que só Ele teve. Ninguém mais tem, só Ele tem. Deus não revela mais a igreja, só revela agora para Ele. Infelizmente, esse tipo de gente é perigoso, meus irmãos. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. E a liderança da igreja deve tomar cuidado com esse tipo de gente. Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não vai revelar uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. E uma pessoa que é chamada por Deus, vocacionada por Deus para realizar a obra missionária, ela não é uma pessoa que vai ficar parada ali sem fazer nada, não. Onde ela estiver, ela vai fazer. E aí, no momento em que Deus for realmente separar para ele ir para aquela missão específica para a qual ele foi chamado, aí ele vai. E ele vai estar preparado. E a liderança vai saber, e Deus vai revelar também a liderança da igreja. Mas tem muitos erros por aí hoje em dia nesse tipo de coisa. E pessoas que dizem que só depende de Deus e que recebeu uma revelação da parte de Deus, e infelizmente muitas vezes isso daí para se aproveitar das pessoas. E aí coloca lá o Pix para receber um dinheiro, porque vai realizar uma missão. Isso é perigoso, meus irmãos. Vamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes se frustra e diz: ah, mas isso aí eu já vi, quando o missionário realmente vai ser enviado ali a mandado de Deus. Isso daí eu ajudei fulano de tal, ele disse que era missionário, que ia, e acabou não indo, pegou o dinheiro da gente, gastou, e não fez missão nenhuma. Eu vou ajudar esse missionário, e aí se frustra sozinho. Por quê? Porque não segue ali a liderança da sua igreja. Isso, claro, quando a liderança também age da forma correta, né? Claro, tudo tem que estar aí de forma ordenada, né? A gente está falando aqui para a igreja, para os membros que vão ajudar, né? Devem estar atentos. A liderança deve estar atenta a esse tipo de gente que quer aparecer. E aquele que se diz ser o missionário, que tem um chamado, que realmente existem as pessoas que têm um chamado, e existem aquelas que inventam o seu chamado, né? Mas aquele que tem o seu chamado realmente, ele deve aguardar ali em Deus. Então cada um deve tomar a atitude da forma correta. Aquele que realiza realmente a obra, a liderança que o envia e aqueles que vão colaborar, aqueles que vão ajudar. Tem pessoas por aí que ajudam muito aqueles que estão lá fora, mas não ajuda nada os que são da sua igreja. Na sua igreja tem uns missionários que são enviados, ele não dá um centavo, mas ajuda o profeta lá do Pix no YouTube. Ajuda o profeta lá do Pix no Instagram. O missionário, aquele que se diz que é missionário, mas que não faz missão nenhuma. Que não faz missão nenhuma. Só dá profetada. Vamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Meu. Esse tipo de coisa é perigoso. Daí desvia pessoas. Pessoas se frustram com esse tipo de coisa. Mas se frustra porque quer. Né? A gente está aqui explicando. A escola dominical está aí. Com certeza os irmãos vão falar a respeito dessa questão aí também. Já vem falando nesse trimestre a respeito disso. Para que as pessoas não estejam frustradas com esse tipo de coisa. Né? Quem se frustra, infelizmente, porque quer. Né? O conhecimento está aí para que os irmãos não venham se decepcionar com esse tipo de coisa. Né? E para você que está pensando, né, em ajudar aquele irmão
que porque ele se denomina missionário, mas que ele não tem igreja, que ele não tem pastor, que ele vai só. Tome cuidado, porque muitas vezes isso daí é um aproveitamento da fé alheia. E aqui a gente vê, né, com relação à escolha de Barnabé e de Saulo, que vale ressaltar que era uma chamada específica, né? Nem todos são chamados para a mesma tarefa. A gente já falou bastante a respeito disso aqui já. Né? Nem todos são chamados, nem todos têm a mesma vocação. Todos nós somos vocacionados por Deus para algo, mas nem todos para a mesma coisa, né? Um é chamado para uma coisa, outro é chamado para outra, e assim a gente vai fazendo a obra de Deus, né? Então é importante destacar isso daqui, que eles têm essa chamada específica e outros já tinham chamado para outra coisa, né? E a partir desse ponto aqui, né, no livro de Atos, né, nós vemos Paulo ele substituindo Pedro, né, como personagem central no livro de Atos dos Apóstolos, né? Isso à medida que a igreja, direcionada ali pelo Espírito Santo, ia se difundindo, né, no mundo além de Jerusalém, né? Então Pedro, enquanto a igreja estava ali centrada em Jerusalém, era a figura central, né? Era aquele que ia direcionando ali a igreja, tomando a liderança em Jerusalém. A partir do momento em que trata ali de Antioquia, a gente vê uma virada de chave, uma mudança no foco da história da igreja. Paulo passa a ser o personagem central. Você vê que primeiro Barnabé é tratado até primeiramente do que Paulo. Depois, quando vai passando o tempo, Paulo é tratado como personagem principal, né? Até a frente de Barnabé. Não que isso significasse que um era mais importante, outro menos importante, não. Todos estavam realizando a obra de Deus, né? Mas somente aqui mostrando a ênfase que é dada ao trabalho que eles iam realizando, né? De modo que Paulo, ele hoje é conhecido, né? Passou a ler até nas suas cartas escrevendo, né? Como o apóstolo dos gentios, né? Ele foi chamado para aquilo ali, né? E o foco no livro de Atos dos Apóstolos, né? De Lucas, ele muda o foco, sai ali de Jerusalém e passa a mostrar a pregação do evangelho para o mundo gentílico, né? E aí, como ele passa a mostrar a pregação do evangelho para o mundo gentílico, e Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, então o foco muda para Paulo. E a igreja em Antioquia da Síria se torna ali o centro, né, de partida da missão para a penetração, a difusão, né, do evangelho no mundo gentílico, né? Tomando ali o lugar, por exemplo, de Jerusalém. Então nós vemos aqui que esse envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia, né, com o objetivo de alcançar a população gentílica da Ásia Menor, é o que a gente conhece como a primeira viagem missionária de Paulo, né? A gente tem aí as 3 viagens missionárias de Paulo, a viagem de Paulo a Roma, né? Se os irmãos abrirem aí nos mapas, no seu Atlas, na Bíblia, na internet, né? Os irmãos vão ter acesso aí a esses mapas. E essa viagem, né? Aqui a partir de Atos capítulo 13, foi a primeira viagem missionária de Paulo, né? Foi Paulo com Barnabé, né? A segunda já ele vai com Silas, mas nós vemos aqui na lição de hoje o foco nessa primeira viagem missionária, e esse evento é o que marca o início das missões cristãs, né? E para auxiliá-los ali, para ajudá-los, Paulo e Barnabé, eles levam consigo a João Marcos, né? O autor ali do evangelho que leva o seu nome, no caso, Marcos, e você vê lá em Atos capítulo 12, versículo 25, identificando João Marcos, né? E no capítulo 13, versículo 5, que inclusive está na leitura bíblica, e isso é importante para que os irmãos não se confundam, diz assim, ó: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Esse João aqui, João Marcos lá do Evangelho, né? Então você veja que para você não confundir e pensar que era o apóstolo João, o outro João, né? Era João Marcos, o Marcos do Evangelho, segundo escreveu Marcos, né? Então você vê que ele foi chamado para ajudá-los ali, mas no meio do caminho, antes deles irem para Antioquia, Marcos, ele regressa, né? Volta para Jerusalém, nós vemos isso lá em Atos capítulo 13, versículo 13, o que depois, mais à frente, foi motivo de separação ali entre Paulo e Barnabé, né? Talvez ali, muitos falam, isso aqui a gente vai se deter, né? Mas pela falta de experiência, né, de Marcos ali ainda naquela época, e que mais à frente, né, depois dessa confusão que houve entre ele e Barnabé, ali, Paulo e Barnabé, Paulo ele diz que Marcos é muito útil, né,
para ele na obra, né? Então você vê um amadurecimento aí cristão, né, em Marcos, né? Então isso é importante para a gente entender que nós não somos perfeitos. Nós teremos divergências, mas a obra ela continua. A obra, apesar dessas divergências, foi continuada, né? Foi continuada. A obra ela não parou. Então é importante a gente ressaltar isso daqui, né? Para os irmãos entenderem que às vezes a gente tem divergências, né? Entre pensamentos, né? Desde que tudo seja feito claro para a glória de Deus, né? Não seja coisas erradas também, né? Mas há divergências de pensamentos, mas isso vai, não pode de forma alguma, né, bom a gente deixar claro, atrapalhar a obra de Deus. A obra de Deus não foi atrapalhada pelo fato de haver ali essa discordância entre Paulo e Barnabé. Né? A obra de Deus ela foi continuada para honra e glória do seu nome, e mais à frente a gente vê ali, né, Paulo, ele chamando ali a Marcos porque era útil para ele, e isso mostrando que o amadurecimento ele é possível. Nós não somos perfeitos e nós somos sujeitos a mudanças, né? E sempre devemos buscar mudar para melhor, né? Para melhor. Então aqui, se tratando aqui, né, do roteiro da viagem, né, para cumprir essa missão, a dupla Paulo e Barnabé, eles seguiram as rotas de ligação do Império Romano, o que tornava a viagem mais fácil, né? Então, o itinerário, ele foi o seguinte, né? Se vocês abrirem aí no mapa, né? Abram aí na Bíblia de vocês ou no computador, né? Então, no início da aula, os irmãos vão abrir para mostrar onde fica a cidade de Antioquia, da Síria, Antioquia da Pisídia. Mas agora os irmãos abrem o mapa da primeira viagem missionária de Paulo para mostrar qual foi o trajeto deles, né? Então, eles saem ali de Antioquia e vão para a ilha do Chipre, né? Então, eles saem aqui de Antioquia e vão até a ilha aqui, ó, do Chipre, né? Salamina, depois Pafos, né? Aqui no Chipre, que era de onde era Barnabé. E aí eles seguem até aqui a Pisídia, né? Onde eles vão para a cidade de Antioquia, e dali de Antioquia eles seguem para Icônio, depois Listra e depois Derbe, né? Isso os irmãos vão acompanhando no mapa. E também na Bíblia tem. Não dá tempo de fazer a leitura dos versículos, né, na aula, porque são muitos versículos do que eles fazem na cidade, mas as referências são, ó, no capítulo 13, do versículo 4 ao 13, eles ficam em Chipre. Capítulo 13, dos versículos 14 ao 52, Antioquia da Pisídia, que já é Antioquia da Pisídia, não é mais Antioquia da Síria. Capítulo 14, dos versículos 1 ao 7, eles estão em Icônio, depois vão para Listra, dos versículos 8 ao 20, do capítulo 14. E dos versículos 20 e 21, eles passam ali por Derbe, né? Então você vê o itinerário, né? Por onde eles estavam passando, as cidades que eles estavam e o que eles estavam fazendo ali naquela cidade. Depois eles retornam, né? Por esse mesmo caminho que foi feito até a cidade de Atalha, onde eles pegam ali rumo a Antioquia, né? Voltando para a cidade de Antioquia. Então os irmãos pegam o mapa, vai mostrando, né? Aí para os alunos, né, na sala, onde é que fica cada local, né, por onde é que eles passaram. Não dá tempo de, como eu disse, de fazer a leitura desses versículos, mas pelo menos para os irmãos se situarem, entenderem como é que funcionou essa primeira viagem missionária. O que dá, a partir daí, dá para a gente pegar algumas características dessa viagem, né? Você entendendo ali, dá para a gente retirar algumas características. Primeiro, que a pregação ela era inicialmente feita nas sinagogas, né, aos judeus, e também os gentios, que eram prosélitos ali do judaísmo, né, haviam sido chamados pelo Deus de Israel, e a pregação é inicialmente ali dentro das sinagogas para essas pessoas, né. E aí a gente vê também uma grande variedade de estratégias de evangelização por parte de Paulo e de Barnabé. A gente vê eles pregando em locais onde não era permitido, até utilizando, quando a gente vê ali o nome Kyrios, né, que era o Senhor Jesus, né, o Kyrios, que era um termo utilizado para o imperador romano, né, não poderia ser utilizado para outro, e isso foi motivo até mais à frente aí de muitas perseguições para os cristãos, né, o fato de chamarem Jesus de Kyrios, que é o Senhor Jesus, né, Kyrios Insus, né, então Senhor Jesus, e aí esse termo Kyrios, né, Senhor, fez com que
houvesse ali uma opressão à igreja, né? A utilização desse termo Kyrios. E também a gente vê que o êxito na evangelização, né, pessoas aceitando a Cristo, levou a uma perseguição e oposição, tanto por parte dos judeus como por parte dos gentios, né? Gentios que muitas vezes se aproveitavam de alguma forma ali daquelas pessoas que aceitavam a Cristo, eram libertas, né? Ali do que faziam, e eles se prejudicavam, né? Com a aceitação, né? Ali, com o fato daquela pessoa aceitar a Cristo, e aí passavam a perseguir a Paulo e a Barnabé. E aqui também a gente vê que após eles estabelecer um grupo de crentes ali numa região, eles seguiam para a região seguinte. E quando eles fizeram um retorno, né, quando eles retornaram ali da viagem, eles separaram líderes para conduzir a igreja. Né? Os irmãos façam aí a leitura de Atos 14, versículos 21 ao 26, os irmãos vão acompanhando aí essas coisas aqui que eu estou falando, né? E aí nós vemos que Paulo, né, ele mantinha também um contato com as igrejas através das cartas, né? Que serviam ali como instrução, encorajamento para os irmãos se manterem firmes na fé. E hoje essas cartas, elas constituem aí, né, as cartas que Paulo escreveu, prisões nas suas viagens, constituem aí boa parte do Novo Testamento, né? Aquilo que a gente tem como o Novo Testamento. E ao regressarem à Antioquia da Síria, né, o local de onde eles haviam saído, eles apresentam ali um relatório, né, à igreja que os enviou, né? Os irmãos abrirem em Atos capítulo 14, Atos 14, os versículos 26 e 27, diz o seguinte: e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então a missão estava cumprida, né? A missão estava cumprida. E aí no versículo 27 diz: e quando chegaram e reuniram a igreja, né? Ou seja, fizeram lá a reunião da igreja, relataram o quê? Qual foi o relatório? Quão grandes coisas Deus fizera por eles, né? As grandes coisas Deus fez ali por eles, e também como Deus abrira a porta, né? E como abrira aos gentios a porta da fé. Né? Isso daqui é o grande legado da igreja de Antioquia. Né? Essa abertura da porta aqui para a pregação aos gentios. Né? Então você veja que a partir desse momento, né, eventos subsequentes, como o Concílio lá de Jerusalém, né, tudo isso fez com que a história da igreja ela mudasse e fosse como nós conhecemos. Né? Uma igreja não judaizante, mas uma igreja de Cristo. Uma igreja cristã, uma igreja que prega o evangelho da graça, e não o evangelho legalista, o evangelho voltado para o judaísmo. Não, é o cristianismo, não mais o judaísmo. Né? Isso, a igreja de Antioquia ela tem esse legado de ter feito essa diferença. Né? E esse relatório nos mostra a importância, né, da prestação de contas, né? Prestação de contas do missionário com a igreja local, a igreja que o enviou, né? E aí contrastando, né? Contrastando com alguns missionários aí hoje em dia que se dizem independentes, que só servem a Deus, Paulo ele mostra que o autêntico missionário ele deve comunicar-se com a igreja que o enviou e ali passar o relatório, né? Relatar os acontecimentos e também as suas necessidades, né? Por isso a importância do relatório missionário. Então, aquele que foi enviado para o campo missionário deve sempre estar ali falando com a sua igreja, passando, né, as informações, pedidos de oração, necessidades, dificuldades, aquilo que ele está precisando, necessitando, e também aquilo que os frutos que ele está colhendo para que a igreja venha se alegrar juntamente com ele e ter cada vez mais fé para pregar o evangelho de Cristo às outras pessoas. Então aqui a conclusão nos diz o seguinte: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões.
contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Na próxima lição, lição 13, estaremos estudando o propósito de missões. Então, eu agradeço a todos os irmãos que chegaram até aqui conosco. Peço também que curtam esse vídeo, que compartilhem com seus irmãos da igreja, para que eles venham ser edificados na palavra de Deus e venham se empenhar cada vez mais na obra missionária. Não se esqueçam, nesse domingo participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.